Agora, a aula 2 sobre integral, parte 2. Agora debatendo sobre o teorema fundamental do cálculo e a relação de integral com a derivada. Tá? Novamente aqui eu vou tentar mostrar sobre por que o teorema do cálculo é verdadeiro e por que ele se aplica. Mas, lógico que não vai ser uma demonstração formal super restrita, vai ser uma demonstração mais de um caráter intuitivo. Para ter uma intuição de por que funciona e não tão específica e robusta. Beleza. Então vamos lá. Primeiro vamos começar pensando no seguinte caso. Vamos supor que eu tenho aqui, eu quero calcular uma integral de A até B de uma f qualquer aqui dx, certo? Só que essa f aqui, vamos supor que essa f, na verdade, essa f de x aqui, ela é uma dg dx. Então a f é a derivada de uma outra função. Tá? Então a f é a derivada. Então vamos reescrever essa integral como integral de a até b de dg de x dx dx. Tá? Então a gente está integrando a derivada de uma função. Então o que isso aqui vai resultar? Né? Vamos lá, vamos explanar isso aqui no limite que a gente tinha anteriormente. Então, que a gente definiu lá no limite. Então vamos pegar aqui um somatório. Aqui o n vai ser de b menos a dividido por Δx, n igual a zero, de dg a mais n Δx dx vezes Δx. Tá? Só que o que é uma coisa interessante? Vamos agora lembrar, né? Então a gente tem aqui o limite da nossa integral. Mas vamos lembrar agora da nossa definição de derivada. Então vamos lembrar da definição da nossa dg dx. Qual que vai ser a definição, né? Lembrando que aqui é o limite com Δx tendendo a zero. Então aqui a gente vai pegar o limite com Δx tendendo a zero também. O que era? Era g de x mais Δx menos g de x dividido por Δx. Lembrando, agora aplicando o limite nos dois lados, a gente vai ter o quê, né? Eu não vou reescrever aqui o limite, mas lembrando que o limite está sendo aplicado para o Δx aqui, então nós vamos ter que dg dx vezes Δx vai ser igual a g de x mais Δx menos g de x. Tá? Então, a derivada de g de x, ou seja, a derivada de g de x calculada em x é g de x mais Δx menos g de x. Tá? Se eu multiplicar por um incremento infinitesimal, eu vou ter... É bem simples, né? Se eu pegar a derivada e multiplicar pelo incremento infinitesimal em x, eu vou achar um incremento infinitesimal na imagem. Só que, olha que interessante, esse dg dx vezes um Δx infinitesimal é exatamente o termo do nosso somatório. Então a gente pode substituir o nosso somatório por isso aqui que a gente acabou de achar, certo? Então, a gente vai pegar aqui está sendo aplicado, a gente está calculando dg de a mais n Δx, então a gente só vai pegar o x aqui e substituir por a mais n Δx. A gente vai copiar exatamente o que está escrito aqui. Então, a gente vai trocar esse termo aqui do somatório por g de a. Aqui a gente já tem um Δx mais um Δx, vai dar n mais um Δx, né? Então vai ser a mais n mais um Δx menos g de a n mais g de mais n Δx. Certo? A gente simplesmente pegou aqui, substituiu o x por a mais n Δx. Só que olha uma coisa interessante, a gente vai somar esses termos aqui, certo? Porque esse aqui é um somatório, então a gente vai somar para o n igual a 0, para o n igual a 1 e por assim vai. Só que o que é interessante, se você notar, isso aqui é uma série que vai acabar todos os termos se cancelando, menos o inicial e o termo final. Por quê? Vamos pegar aqui. Aqui vai ser, pegar no zero, né? Então no zero vai ser a g de a mais Δx menos g de a, certo? Agora vamos pegar no n igual a 2. No n igual a 2 vai ser g de a mais 2 Δx menos g de a mais Δx. Então já vai cancelar o menos g de a mais Δx
do segundo com g de A mais Δx do primeiro. Aí no n igual a 3 vai ter g de A mais 3 Δx menos g de A menos mais 2 Δx. Então vai cancelar o g de A mais 2 Δx com o g de A mais 2 Δx do termo anterior. Então o que vai sobrar no final das contas? No final das contas a gente vai simplesmente sobrar no começo o termo g de A, certo? Porque é o único que não vai cancelar, não tem com quem cancelar. E o termo final, menos g de A, né, que é o termo inicial, que a gente vai ter aqui no n igual a 0. E o termo final que vai ser o quê? Vai ser n, vai ser o termo final aqui do nosso somatório, que vai ser b menos a vezes Δx, dividido por Δx. Então, b menos a vezes Δx vezes Δx vai ser b menos a mais a vai ser g de b. Então, o termo final vai ser g de b, o que faz todo sentido, né? Porque o nosso termo final, por que o nosso termo final vai ser g de b? Porque, lembra, nosso limite estava sendo, quando a gente definiu essa somatória, a gente estava calculando usando a altura, né, do retângulozinho, e o retângulozinho, como a gente pegou um Δx bem pequenininho no final, a gente vai estar pegando a g de b, né? A gente vai estar usando a altura bem no ponto B, certo? Então, olha que coisa interessante. Se a gente integrar, então, a função, né, uma função que é derivada, que ela é a derivada de outra, né? Então, se a gente integrar a derivada de g de x entre a e b, vai ser nada mais, nada menos que a g calculada em b menos a g calculada em a, certo? Então, a integral da derivada é a própria função, certo? Calculada nos dois pontos. Isso é uma coisa muito interessante. Então, aqui a gente já começa a perceber, né, que a integral e a derivada aparentemente são coisas opostas, tá? E é aí que vem o teorema fundamental do cálculo, que ele nos diz exatamente isso que eu acabei de demonstrar aqui de forma muito simples. Que se eu tenho, então, uma integral definida, né? Eu tenho aqui uma integral definida de A até B de uma f de x dx, tá? Ela nada mais é do que a antiderivada dessa f de x. Por que antiderivada? Porque vamos supor, novamente, que essa f de x seja uma dg dx. Ou seja, que essa f seja derivada de uma g. Então, como a gente acabou de provar, então a até b vai ser de dg de x dx vai ser igual a g de b menos g de a, certo? Então, isso aqui vai ser igual a quê? G de b menos g de a. Tá? Então, você percebe que existe uma relação entre a g e a f, certo? Porque aqui eu estou falando que a derivada da g é a f. Mas então aqui a gente pode definir um operador oposto, né? Que é o que eu opero na f para chegar na g. E esse operador que eu opero na f para chegar na g é justamente a integral, tá? Então, o que é a integral indefinida, certo? Qual que é a definição da integral indefinida? Então, a integral indefinida é justamente, se você fizer a integral indefinida de f dx, agora isso aqui é uma coisa diferente, a integral definida ela tem limites, a integral indefinida ela não tem limites. A integral indefinida da f dx é justamente essa g, certo? Essa g, que é a derivada da g, é a f. Então, a integral indefinida nada mais é do que, por definição, ela é a inversa da derivada. Então, se a derivada da g é a f, então a integral da f é a g, tá? Então, a integral indefinida ela nada mais é do que a operação inversa da nossa derivada. Tá? A integral indefinida é a inversa da derivada, por definição. Só que a integral indefinida, se você aplicar, ela é justamente a função que se você vai aplicar no ponto B menos no ponto A, vai dar exatamente a área sobre a função. Então, integral indefinida e integral definida, elas são correlatas, tá? E eu provei isso aqui anteriormente, né? Usando aqui, realmente, essa ideia, né? De que se você multiplicar a derivada para o incremento infinitesimal do domínio, você chega no incremento infinitesimal na imagem. Se eu somar esses incrementos infinitesimais, você vai cancelando os termos intermediários. No final, vai sobrar só os termos no nosso somatório, né? Nossa série, por isso eu chamar de série telescópica, porque os termos intermediários vão se cancelando. Só sobra o termo final e o termo inicial, que é justamente g de b e g de a, tá? Então, aqui a gente acabou de provar acabou de mostrar qual é a relação entre a integral definida e indefinida e por que a integral indefinida é a inversa da derivada e por que as duas são chamadas de integral, né, no final das contas. Então, o teorema fundamental do cálculo é esse aqui, tá? É fácil também, muito fácil provar que a derivada do... Se você fizer a derivada de por exemplo, uma função que seja definida de uma outra forma, tá? Então, você pega, por exemplo, aqui, ó, 0
até t de f de tal, tá? Isso aqui é uma função, que é entre o 0 e o t. Se provar que a derivada do tempo dessa função vai ser igual a f de t, tá? Isso aqui também é bem simples de provar. É o mesmo caminho, você pega os limites e as definições, você trabalha um pouquinho, e você vai chegar nisso. Então, o teorema fundamental do cálculo tanto vale para a integral da derivada quanto a derivada da integral, tá? Lembra que isso aqui é uma função definida por uma integral definida, tá? É diferente da integral indefinida. Isso aqui é uma integral definida entre 0 e t, de f de tal de tal. Eu estou integrando em relação a tal e meus limites estão em função de t, tá? Porque, lembra, a integral definida, isso é uma coisa importante, a integral definida gera um número. Isso aqui é um número, não é uma função. Por quê? Porque os limites dela são números. Aqui eu estou tendo uma integral definida que os limites dela são variáveis. O 0 não é variável, mas o t é variável. Então, esta integral aqui, f de tal de tal, vai gerar uma função de t. Beleza? Isso é uma coisa muito importante. A integral indefinida é diferente. A integral indefinida, ela a integral indefinida de f de x dx, ela vai gerar uma função no domínio x mesmo. Tá? A integral indefinida sempre retorna uma função. Pode ver, uma g de x que é uma função. Aqui a integral indefinida, por que eu estou usando tal e não t no integrador? Porque eu estou integrando no domínio tal, certo? E os meus limites estão em outro domínio, certo? Por isso está gerando uma função de t, não uma função de tal. Tá? Isso é uma coisa muito importante. É bem importante essa diferenciação entre integral definida e indefinida. Porque uma integral definida pode gerar uma função, mas nunca no domínio de integração. Aqui eu estou fazendo uma integração no domínio tal, não no domínio t. Por isso eu posso gerar uma função no domínio t. Mas nunca uma integral definida, por exemplo, aqui a integral definida está no domínio x. Ela nunca vai gerar uma função no domínio x, uma integral definida. Tá? Ela gera um número, porque a área é um número, certo? Agora, o que a gente está fazendo nessa função é como se fosse assim. Só para a gente entender. O que a gente está fazendo nessa função seria como se fosse assim. Eu tenho aqui, certo? Uma função qualquer. Aí aqui eu tenho o a. E aqui eu tenho um pontinho t, certo? Aqui é x, aqui é y. Beleza. E esse pontinho t, ele varia. Pode ser com o tempo mesmo. Então, o que eu estou achando aqui, na verdade, é essa área em função do tempo. Porque você concorda? Uma hora a área vai ser essa, uma hora a área vai ser essa. Cada hora a área vai variar um pouquinho, certo? Então, essa função aqui, que é a entre 0 e t, é justamente essa imagem aqui, certo? É como se os limites da minha integração estivessem mudando com o tempo. Mas em cada instante de tempo, elas não deixam de ser um número, tá? Isso é muito importante da diferença. Já a integral indefinida é um operador que é definido como a inversa da derivada. Novamente, se f de x é igual à derivada de g, então g é igual à integral indefinida de f. Tá? Basicamente isso. Muito importante essa explicação. Então, sobre a relação de integral e derivada, era isso. É bem básico, tá? Eu acho interessante fazer esse exercício de pegar uma função, então, né, que ela é definida como a área abaixo de uma curva de outra, e provar que a derivada dessa função é a própria função, está no domínio do tempo. Aqui é uma função que está no domínio tal, e vai dar a função no domínio do tempo. Isso é bem interessante o exercício. Eu provei para a integral da derivada. Agora vamos provar para a derivada da integral, tá? Ao contrário, que vale essa associação. É bem legal, até para provar, para ver se vocês entenderam mesmo por que uma é inverso da outra, né? É interessante porque vocês pensam assim, né? A nossa função, a nossa integral, ela é somatória de áreas, certo? Mas justamente, se você pegar a derivada e você pegar a areazinha da derivada, é justamente a variação da função, certo? Porque a área da derivada vai ser o quê? O valor da derivada vezes o incremento no x. Então, o valor da derivada vezes o incremento no x é justamente a variação ΔY. Se eu somar todas as variações, né? Então, por exemplo, um yzinho aqui com um yzinho aqui, um yzinho aqui com um yzinho aqui. Justamente, se eu somar todas essas variações, eu vou ter o y no final menos o y inicial. Então, justamente, vocês vão ver que, como a derivada é uma relação entre incrementos e a integral uma somatória, vocês vão ver que eles têm uma relação, né? Se eu somar incrementos, né? Então, aquela coisa, né? Se eu pegar aqui um caminho, por exemplo, né? Tem vários deltas aqui, ΔL, ΔL1, ΔL2, até ΔLN, certo? Se eu somar todos esses deltas aqui, eu vou ter o quê? Vou ter o ΔL total, certo? O caminho total que eu percorri. Então, é a mesma ideia de você inverter a integral com a derivada, etc. Tá? Então, é bem interessante entender isso. E depois disso, a gente vai provar algumas coisas de integral, por que você pode usar algumas regras de derivação, como as regras de integração são usadas na derivação, né? Então, se a integral é a inversa da derivada, então, basicamente, para você achar a integral de uma função, é basicamente você achar a função que se eu derivar, eu chego nela, né? Então, se eu quero achar a g, eu tenho que achar
qual função que eu derivo para chegar na f. Basicamente isso. Então, nada mais é do que a operação inversa. Tudo que você fazia na integral, você vai fazer o contrário. Tudo que você fazia na derivada, você vai fazer o contrário para chegar na integral. Tá? Basicamente isso.